Olá pessoal, nós vamos continuar o nosso trabalho com a linguagem de programação Pascal. Nós aprendemos até agora apenas comandos de sequência simples. O que quer dizer comandos de sequência simples? Esses comandos são comandos que eles seguem um após o outro, que um primeiro comando do tipo read, por exemplo, A. Depois, aqui eu tenho um comando mostrando B, igual a A, e aqui write A. Aqui o meio de um programa em Pascal. Mas vejam, esses comandos, eles seguem uma sequência. Executa primeiro esse comando, depois o comando seguinte, depois o comando seguinte. Esses comandos, eles não alteram a sequência de execução do meu programa em Pascal. Por isso eles são ditos comandos de sequência simples. Nós temos em Pascal outros comandos que eles podem modificar essa sequência. Nós vamos ver hoje comandos chamados de seleção e desvio. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre esses comandos. Então, comandos de seleção e desvio. Então, em Pascal, nós temos um comando chamado if. If é o nome dele em Pascal. A sintaxe desse comando é a seguinte: eu tenho a palavra reservada if, depois eu tenho uma condição, e se essa condição é um teste lógico ele resulta ou é verdadeiro ou é falso. Então essa condição, ela é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, ela vai executar o que está na frente da palavrinha then. Se essa condição for verdadeira, then ela executa o que está aqui. Aqui tem um comando. Caso isso não seja verdade, esse comando tem uma outra opção, um else. E aqui um outro comando. Vou terminar esse comando com o ponto e vírgula. Nós vimos que todos os comandos em Pascal terminam com ponto e vírgula. Então, olha só que interessante. Esse comando começa com a palavrinha if, termina com o ponto e vírgula. Ele tem, se essa condição for verdadeira, ele executa apenas esse comando e vem para o final. Caso isso não seja verdadeira, ele não executa essa linha, pula, vem para essa outra linha, executa e termina o comando. Então, esse é dito um comando condicional porque ele respeita essa condição para executar ou esse comando ou esse comando. Se eu fosse desenhar um gráfico, eu poderia mostrar o comando de uma outra forma, mostrar ele graficamente. Vamos ver graficamente como ele funciona. É como se eu tivesse aqui vários comandos de sequência simples. Em um determinado ponto, eu tenho um teste que a gente graficamente mostra por esse losango. Aqui um if. Se isto for verdade, se isto for verdadeiro, ele vem e executa esse comando aqui. Caso não seja verdade, ele vem, pula esse comando e executa o próximo comando. E aí segue a sequência do meu programa. Então veja, aqui, if isto é verdadeiro, se é verdade, se for verdadeiro, ele vai executar esse comando. Após a execução desse comando, ele vai seguir a sequência simples. Então ele vem para cá, olha, e segue o comando. Caso isso não seja verdadeiro, ou seja, seja falso, ele vem, executa esse comando,
e segue a sequência. Ok? Bom, para a gente escrever esse comando em Pascal, que nós usamos a seguinte sintaxe. Então agora a regra de como escrever esse programa em Pascal. A sintaxe é começar com a palavrinha if, então é uma palavra reservada, vem a condição, se a condição for verdade, a condição aqui no gráfico é representada por esse losango. Ele executa um comandinho, then, executa o comando 1, por exemplo. Caso contrário, else, ele executa o comando 2. Terminamos com ponto e vírgula. Note só que o comando ele só termina aqui, neste momento. Ok? Em seguida, vamos a um exemplo. Bom, agora vamos ver neste vídeo um exemplo de utilização do comando if, o comando de seleção e desvio, chamado if, então. Bom, esse comando, vamos supor que, para ilustrar esse comando, vamos supor que nós tenhamos dois valores, nós vamos fornecer para o nosso programa de computador dois valores, e esse programa de computador vai determinar quem é o maior valor e vai nos mostrar na tela o maior valor. Então eu vou dar dois valores, o computador é que vai conseguir verificar quem é o maior valor e em seguida mostra na tela. Bom, vamos começar com o nosso programa em Pascal. O nosso programinha começa sempre com a palavra reservada program. Nós temos aqui, vamos colocar o nome, por exemplo, de maior. O nome do nosso programa, maior valor. Sempre acabei, ponto e vírgula. Aqui eu vou deixar a declaração de variáveis. Vamos chamar os valores de valor de A e o valor B. Vírgula, ponto e vírgula, o valor B. Bom, quando eu var A e B, neste caso aqui, vou trabalhar com valores inteiros, dois pontos inteiros, em inglês, integer. Ponto e vírgula. Bom, vamos começar o nosso programa. Nós vimos que nós começamos com a palavrinha reservada início. A e B são valores que nós fornecemos para o nosso computador. Se nós fornecemos, nós utilizamos para fornecer dados para o computador, onde o usuário entra com dados, a palavrinha reservada read. Read, por exemplo, vamos ler o valor A. O valor A. Vamos ler em seguida o valor B. São comandos até agora de sequência simples, um após o outro. Agora nós temos que fazer com que o computador descubra qual é o maior valor e nos mostre então qual desses é o maior valor. Vamos usar um comando if. Olha, o comando if eu vou perguntar assim, ó, if C, em inglês C, A, vou construir agora aquela condição lógica, que é uma pergunta. Por exemplo, A é maior do que B? É uma pergunta. Se isto for verdade, vem a palavrinha then. Se isso for verdade, eu vou escrever write, abro pliques, mostro o valor de A. Não coloco ponto e vírgula porque o comando ainda não terminou. Caso contrário, else, eu vou escrever, ou seja, caso isso não seja verdade, ele executa o de baixo. Ele vai mostrar
o valor de B. Termino o comando, ponto e vírgula. Venho aqui, eu tenho o meu end com um pontinho. Está aí o meu programa em Pascal. O que faz esse programa? Olha, ele pega, lê os valores de A e B com o comando read e verifica quem é o maior com o comando if. E aqui, caso A seja maior, ou seja, caso essa condição seja verdadeira, ele escreve A. Caso não seja, ou seja, então o B é o maior, ele escreve B, termina o programa. Está feito aí nosso programa com o comando if.